Olá, meus irmãos, paz do Senhor, bem-vindo a mais um Mevan Podcast. E antes de iniciarmos o bate-papo de hoje, já queria pedir para você compartilhar aí com a sua rede, chamar os amigos, mandar para quem puder, porque hoje o papo é Convenção Internacional dos Filhos Ministeriais 2025. E sem delongas, já quero apresentar aqui os nossos dois convidados, Emerson Cordeiro e Jackson de Aquino. O Emerson, para quem não conhece, eu acho difícil, não conhecer essa figura, Pronto. Ele é casado com a Mariana já há um ano, recém-casado, Se Lua de mel. Se fosse em Israel, não ia para a guerra. Não ia para a guerra. Ia ficar em casa, ia ficar em casa. Ele é essa figura inspiradora aqui do Ministério Mevan. Ele também é pastor, é escritor, é coordenador de eventos e também tem uma trajetória já desde a infância que inicia-se lá em Novo Hamburgo, é isso? Novo Hamburgo. Novo Hamburgo, Terra Boa, Rio Grande do Sul. Hoje ele atua em Itajaí, focado na área de cura e libertação. Além também de ser professor da EMAP, a Casa do Oleiro, onde ele prepara e desenvolve libertadores para as igrejas no Brasil. Bem-vindo, Emerson. Muito obrigado. Alguma consideração a mais, por favor? Paramos por aqui. Aqui também Jackson de Aquino, ele que é casado com a pastora Josi há 23 anos, é pai do Arthur Henrique, que já está com 15 anos. 15 anos. E Parece que foi ontem. Parece que foi ontem, Tão rápido isso. É um comunicador intuitivo, pastor do Mevan, e já aqui na sede pastoreia há 24 anos. Há 24 Foi os primeiros ordenados, Primeiros ordenados eu estava... Isso, estávamos lá. Estávamos, é verdade. Ele também é conselheiro do Mevan Global, é escritor da Gestão Profunda do Ser, que é um best-seller já. Praticamente. Já estamos na terceira tiragem. Que bom, E tem abençoado tanta gente. E também é o autor da Noiva Adúltera. Esse sim, best-seller. Foi o primeiro, Foi o primeiro livro, e tem trazido muita luz a muitos homens de Deus, que constroem essa relação com a igreja, de dependência emocional. Então a gente é muito feliz porque tem sido realmente uma ferramenta de edificação para o reino de Deus. Temos ouvindo muitos, falando sobre isso. Exatamente. Muito marcante mesmo. E também ele é CEO da GPC, a plataforma de empreendedorismo missional do Mevan Global. Exatamente. Então, alguma consideração a mais? Eu só quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com o pastor Lapa. E enquanto nós estávamos aqui, passava realmente um filme na nossa cabeça de toda a jornada que nós trilhamos lado a lado e de tudo aquilo que nós edificamos para o Senhor, construímos para o Senhor. E muito obrigado, pastor Lapa, pelo convite. É um prazer também estar ao lado do meu amigo, pastor Emerson Cordeiro, com quem a gente tem um relacionamento tão estreito, e pelo vínculo do amor de Cristo, tem trabalhado junto também na Casa do Oleiro, treinando e capacitando pessoas. Então é sempre muito bom estar com vocês. Muito obrigado. Então, vamos lá? Estamos prontos. Pronto, olha. Pronto. Eu queria só fazer por que eu convidei essas duas figuras ilustres aqui do Mevan? Que o que nós vamos tratar hoje, na verdade, o Emerson ainda não existia. Verdade. E quem, na verdade, fazia essa função de organização do que nós hoje denominamos Convenção Internacional dos Filhos Ministeriais, porque até um determinado momento era dos filhos. Dos filhos, não tinha o internacional, Era o Jackson Aquino que fazia isso. Isso foi até 2016? Foi até 2016. Isso, em 2017, então a gente passa o bastão para o pastor Emerson. Exatamente. E aí a gente sai do analógico para o digital. Já havíamos saído antes. Mas, obviamente, com toda a expertise, com todo o know-how e a capacidade de gestão do pastor Emerson, a gente conseguiu ampliar muito e aprimorar muito o trabalho que é desenvolvido. E é a questão também da segurança, porque não era um evento, não é um evento, um evento
comum ou qualquer, né? É um evento de uma grande magnitude, precisava ter alguém. Exatamente, com dedicação exclusiva, né? Só para que vocês entendam um pouco, né? Na época, além de ministrar, né, na convenção, ser um dos palestrantes, um dos ministros, né, que passavam pelo altar, a gente, né, também tinha uma equipe, obviamente, que era uma equipe de mídia, de comunicação, de marketing, de publicidade, e uma equipe de gestão, uma equipe organizacional. Mas nós estávamos aqui, né, num lugar que para nós era muito comum, né, que é o espaço onde acontece hoje o Mevansed. Então, nós tínhamos muita segurança, né, no que nós estávamos desenvolvendo, porque muitas coisas eram feitas, né, já de uma forma muito muito comum, né? Então, nós já tínhamos alguns eventos que aconteciam nessa mesma magnitude, então para a gente não tinha nada de novo. Quando a gente sai daqui e aí a gente vai para um lugar maior, onde a gente precisa ter medidas de segurança, uma qualidade maior no quesito limpeza, organização, aí a gente amplia a nossa visão e aí não tinha mais como desenvolver as outras frentes, né? Porque imagine que você está na organização de um evento, mas você tem que descer do altar para ministrar pessoas e ao mesmo tempo está preocupado com tudo aquilo que estava acontecendo de questões materiais, né, organizacionais, no que tange à realização da própria convenção. Então, tem essa mudança também. E o pastor Emerson tem essa dedicação exclusiva à questão dos eventos, né? E ele consegue ter esse olhar macro, né, de toda a equipe e de todo o suporte, todo o aporte que funciona por detrás. Essa convenção 2025 é que número? Essa convenção agora é a número 23. Nós pulamos o primeiro ano, nós não tivemos uma convenção no primeiro ano, nós só tivemos uma ordenação, né, nesse ano, e no ano subsequente, então, a gente começa a primeira edição da convenção dos filhos ministeriais, até chegarmos aqui, né? Então, na época, nós não tínhamos nem a nomenclatura de filhos ainda, embora nós já falássemos sobre paternidade espiritual. Mas nós chamávamos de Convenção Mevan, né? Convenção Mevan. E eu queria que tu falasse um pouquinho, a partir, tu pegou então em 2017, já era na Marejada? Não. No Centro Eventos, né? Centro Eventos. Centro Eventos. Não era lá ainda, era aqui, na igreja, né? Por mais que eu comecei numa parte mais responsável em 2017, mas eu ficava nos bastidores servindo juntamente com o pastor Jackson. E sempre aprendi muito com ele também, né? Porque tinha essa dinâmica, onde eu organizava não era de forma tão ampla, né? Como o Mevan, né? Porque o Mevan sempre, tudo é em grande proporção, né? Nunca é nada pequeno. Isso. Então, a convenção me assustou e eu fiquei junto com ele para aprendendo os bastidores, né? Quando o pastor Luiz Hermínio, juntamente com o senhor também, né? Me deram o aval de eu começar a realmente cuidar dos eventos, foi onde que daí a gente passou o bastão, né? Eu recebi o bastão e foi realmente um desafio também para mim, né? Que por mais que eu tinha experiência de cuidar de eventos, mas nunca tinha tido experiência de cuidar de eventos em grande porte, né? Como esse, que é a convenção, e os demais eventos em si, né? Então a gente começou em 2019, foi nosso primeiro ano no Centro Eventos, a convenção do Centro Eventos. E aí lá foi realmente a nossa primeira experiência, né? Que hoje a gente já olha de outra realidade, mas aquele ano foi um desafio imenso. Até inclusive é importante lembrar, pastor Lapa, que a nossa primeira edição no Centro Eventos, eu tinha o apoio direto do pastor Israel e do Jason, e nós sempre entendemos que a comunicação, ela não é apenas estética, mas ela precisa ser profética. Sim. Então, todos os anos a gente busca um direcionamento da parte de Deus para que a comunicação, ela realmente traduza aquilo que Deus está bradando da eternidade para aquela temporada. E eu lembro muito bem que nós estávamos indo para o Centro Eventos, e o Centro Eventos ele fica exatamente na entrada e saída, né, dos navios do porto de Itajaí. Nós estamos no que nós chamamos de Boca da Barra, né? Então a gente tem ali o lugar onde nós nos inspiramos a colocar o nome da convenção, Fator Éfeso. Vocês lembram disso? Porque nós enxergávamos Itajaí como uma terra de avivamento, como um lugar em que Deus iria manifestar o seu poder.
porque essa terra ela foi palco de muitos avivamentos, né? Muitas histórias dos pentecostalismos, né? Nós fomos muito tocados pelo Espírito e muitos movimentos de conversão em massa aconteceram, né, em várias denominações evangélicas da cidade. E nós somos pioneiros em muitas questões missionais, né, para Santa Catarina, a partir de Itajaí. E quando nós fomos para lá, Deus nos deu uma palavra sobre Éfeso, esse lugar, né, em que Paulo ele vai escrever tanto sobre as coisas corriqueiras, rotineiras do dia a dia, como a relação de pais e filhos, de patrão e empregado, né, de servo e senhor, mas também vai falar sobre principados, potestades, hostes, batalha espiritual, armaduras espirituais, 5 ministérios. Então, você tem uma visão macro e você tem uma visão micro, né? Então, a gente entendia que esse ambiente era um ambiente para dar o pontapé inicial, entender Itajaí como esse lugar chamado Éfeso, um lugar de excessiva circulação de pessoas, como era Éfeso, né? Onde muitos vinham e traziam e deixavam um pouco das suas marcas, e nós, de alguma forma, como nativos, também deixávamos marcas nas pessoas que aqui chegavam, né? Então, era uma troca muito linda que acontecia. Então, o Fator Éfeso foi uma data marcante, né? Jacques, como tu é antes do Emerson, houve... quem idealizou isso? Quem foi que projetou? Quem foi que pensou nisso? Eu acredito que tenha sido o próprio Deus, né? Que tenha sido um próprio mover do Espírito Santo. Para quem está nos ouvindo, a gente tem estado, né, no CTM, no Centro Teológico do Mevan, e nós temos tido aulas com Mateus Lapa, o primogênito do pastor Lapa, e com uma equipe incrível que está ao redor dele. E nessas últimas aulas a gente tem visto a história dos pentecostalismos e temos visto também os movimentos de ondas, né, pentecostais que aconteceram de avivamento em toda a terra e em alguns focos, né, em toda a história do avivamento. Nós não conhecíamos essas histórias, né? Nós não tivemos uma formação teológica que nos desse acesso a esse tipo de conhecimento, dessa informação. E eu saio, em cada uma dessas aulas, eu saio maravilhado, porque eu penso assim, nós nunca lemos sobre isso, nós não estávamos no meio de um olho de um furacão para, de alguma forma, absorver isso no senso comum, então a gente não tinha onde se espelhar, mas de uma forma muito... primitiva, quase que rústica, né? Isso foi nascendo de uma forma tão bela, tão linda, como se fosse realmente uma semente lançada num solo árido e de repente você vê aquilo florescer e frutificar e se tornar uma árvore frondosa sem que a gente pudesse fazer nada para acontecer. Então eu digo que o grande idealizador desse movimento, chamado a Convenção Internacional dos Filhos, foi o próprio Deus. Porque nós nunca pensamos em estar no lugar onde nós estamos, né? Não que nós tenhamos por nós mesmos alcançado ou chegado, né, no lugar em que Deus quer, mas a gente entende que a gente está nesse caminho, né? E a cada ano a gente vai percebendo uma mudança de dimensão espiritual, uma mudança de nível e de maturidade nos ministros que passam pelo altar e também nas próprias pessoas que Deus vai agregando, né, a partir desses anos. E tudo começou de uma forma muito embrionária, né, muito pequena, muito caseira. Muito orgânica. Muito orgânica, né? Muito relacional, eram comunidades de fé que partilhavam da mesma visão, que comungavam da mesma missão, que tinham compatibilidades, né? E que chegavam aqui para juntos, né, nós nos reunirmos em torno do Cristo, né, como comunidade de fé, como denominações, né, diferentes denominações. O Mevan sempre teve essa característica interdenominacional de aceitar e abraçar a todos, né? Então a gente consegue falar do tradicional ao pentecostal de uma maneira integral, e a gente sempre teve essa característica. E a partir do momento em que a gente foi fazendo isso acontecer, na verdade que a gente não fez isso acontecer, eu acredito que a gente colaborou com algo que Deus queria fazer, a gente contribuiu, foi co-criador junto com Deus. Eu acho que percebemos, né? Isso, a vontade dele sobre isso, então se o Senhor nos aponta para isso, é nesse caminho que a gente vai trilhar. E era até mesmo uma necessidade, porque já a questão física, né, já não comporta mais aqui.
Já não comporta. Assim, eu acredito que ali pela terceira ou quarta edição já não comportava mais, né? Então já não, Foi se levando. exatamente. A gente foi adequando. A gente costuma dizer, a gente foi fazendo os puxadinhos, né? Então a gente foi colocando telões na rua, foi colocando tendas no estacionamento, foi alugando terrenos dos lados para conseguir colocar os carros e para conseguir receber a quantidade de pessoas. E nós estávamos recordando sobre o ano de 2010, que eu lembro muito bem disso, porque foi o ano que o meu filho Arthur nasceu. A convenção termina dia 8, o Arthur nasce dia 9, e eu lembro que nessa oportunidade nós não tínhamos ar-condicionado, os ventiladores não davam conta, nós estávamos no prédio da parte de trás, né? E nós colocávamos caixas com gelo, onde as pessoas molhavam aquelas toalhas higiênicas e elas colocavam no pescoço para poder ministrar. E hidratando, tomando água o tempo inteiro, uma quantidade exorbitante, né, de água. Inclusive até mesmo, né, não só os pregadores, mas eu lembro dos As obreiros. pessoas, os Eles obreiros. pegavam aquelas toalhas, embebeciam ali naquela água gelada, jogavam para o irmão, pegavam, botavam, depois devolvia. Isso é uma coisa tão curiosa que eu tenho dificuldade de transpirar, né? Eu não transpiro com facilidade. E eu lembro daquele ano de sair daqui das reuniões com a camisa encharcada, né? Então imagine o que era o calor, né? Eu lembro que a Josi estava grávida de 9 meses em casa, além do ventilador em casa, estava ligado o ar-condicionado para conseguir dar conta. Eu acho que foi um dos anos mais quentes. E a gente passou isso debaixo da presença de Deus. Deus nunca faltou ao encontro, né? Ele sempre esteve ali, né, com milagres, prodígios, maravilhas, coisas extraordinárias acontecendo. E Deus nos presenteava com algo novo a cada ano e nos impulsionava e nos motivava a construir esse ambiente onde Ele pudesse se manifestar. Acho que esse sempre foi o nosso grande desejo. Né? Se a gente fosse falar assim, qual é o grande desejo da convenção? Criar um ambiente em que Deus possa entrar, em que Deus possa chegar. Levantem, ó portais eternos as vossas cabeças, porque vem entrando, vem chegando o Rei da Glória. A gente criava um ambiente onde a presença do Senhor ela era esperada, aguardada, ansiada, e Ele podia então se manifestar de forma sobrenatural. Amém. Olha só, hein? História, hein? Isso é história. História. Ó, agora o desafio maior, né? Tem estado na mão aqui do nosso querido Emerson, né? Graças a Deus, como é que o filho é teu? É verdade. Nesse tempo de desafio, nessa amplitude que tomou, né, a convenção, como as lideranças se mobilizam, como você coordena isso, né? Para que se desenvolva, para que aconteça de fato todas essas frentes que a gente sabe que são muitas, e você diretamente em todas elas, né? Agora a gente estava conversando há pouco aqui, e ele já estava aqui anotando algumas coisas Para não esquecer. para não esquecer. Como é que é isso? É porque, como o pastor Jacques estava falando, começou a criar cada vez mais corpo, né? A convenção hoje ela criou uma proporção muito grande. Eu lembro que na época, quando o pastor Germínio falou para nós, né, de levar a convenção para o Centro Eventos, todos nós ficamos muito assustados, né? Porque a gente falou, não, vamos continuar aqui, né? Porque estava bom as tendas aqui, né? Estava confortável. Nós tínhamos a presença constante, já era no nosso território, né? Já estava tudo certo. E lá foi um desafio, como eu creio que foi um caminho sem volta, né? Porque cada vez mais, como o pastor Jackson falou, o Mevan tudo é grande proporção e não coube mais aqui, né? Então lá realmente, hoje já está ficando pequeno também lá, pela quantidade de pessoas que frequentam o ambiente lá, né? Então, quando se trata dos líderes, também cada ano vai mudando, né? Forma de lidar, porque coisas que a gente errou nos anos anteriores, nós vamos mudando, né? Vamos adaptando de novo. Melhorando. Esse ano a gente já tem novos desafios de novo, né? Mas acho que muito bom que faz a gente ter essa integridade, né? Primeiramente, aquilo que Deus nos entregou, que é feito, né? Isso faz, que eu acho que é a chave de tudo, né? Porque não se trata de alguém, se trata do coletivo da nossa casa se movimentando, né? O bom é que todos entendam que isso é fazer para o Senhor, né? É a dedicação de nós recebemos os nossos irmãos em casa,
né? Porque a convenção internacional é exatamente isso, né? Nós todos estamos prontos para receber todos que vão vir, né? Aqui. Então, essa dedicação acho que é a mais vibrante dentro de nós, né? Esse desejo de fazer realmente ao Senhor e prontos para receber os nossos irmãos. Isso faz cada líder se posicionar no seu devido lugar, cada pessoa se dedicar, aonde às vezes a gente nem sabe o que está acontecendo, mas está cada um lá focado em colocar um gelo numa bebida para gelar, né? Em estar lá preparando o almoço para servir alguém, né? Cuidando dos convidados numa extensão externa, porque lá também não comporta toda a movimentação em si, né? Então a gente tem que, às vezes, levar os convidados para outro lugar, alguém pegando com o seu carro um convidado para levar lá para ministrar, né? Então é muito amplo o trabalho, né? E Deus deu a graça realmente a nós, nesses anos todos, de desenvolver esse trabalho, e cada vez mais a gente tem que entender que é o Senhor realmente que capacita, né? Ele que nos forjou para esse lugar, né? E se não for ele, realmente a gente não sai. Não vai dar Tens conta, não. noção, Emerson, de quantas pessoas estão diretamente ligadas ao evento? Eu me refiro a voluntários. Pronto. Eu acho que hoje, ao todo, dá em torno de 500 e poucas pessoas, diretamente. Fora os que vêm, cumprem uma parte de uma escala, né, que serve um dia ou outro, que são voluntários, mas diretamente para fazer acontecer realmente, nós temos que ter ali engajado umas 500 e poucas pessoas, para fazer realmente acontecer, né? E ainda é pouco, né? Porque são muitos, é bastante até lá quando você chegar, né? Falando diretamente a eles, quando chegar, que faça questão de conhecer todos os espaços, então tem o espaço dos estandes, né? Da praça de alimentação, a convenção Kids, né? O estacionamento, que também são pessoas nossas que estão lá, né? A convenção em si, além dos ministros, que também que não são pessoas servindo também, né? Diretamente. Então, os ministros também que ministram para a Convenção Kids. Então, todos são pessoas engajadas ao trabalho, né? Então, dá em torno de 500 e poucas pessoas para que isso aconteça realmente, né? E ainda é pouco. É pouco em detrimento da quantidade de pessoas que a gente recebe, né? Ainda é pouco. Quais foram os números oficiais do ano passado? Oficiais. Então, a gente, assim, nós contamos pelas superlotações, né? Então, contando, assim, todos os dias, né? Deve ter passado em torno de umas 70 e poucas mil pessoas, né? Por lá, contando todos os dias. Contando a pessoa que vem, ela fica 2 dias e volta para sua cidade, outra vem e fica os 5 dias, né? Então, em torno disso, deve dar em torno de umas 70 e poucas mil pessoas. É muita gente. E enquanto o pastor Emerson estava falando, pastor Lapa, eu estava lembrando de uma coisa, assim, né? Que embora nós estejamos também na escala como ministros, né? É importante dizer que a gente não vai lá só para pregar no dia, né? Porque nós estamos, né? O pastor Lapa, juntamente com o social em todas as frentes sociais, né? Dando a atenção devida a todas as frentes de transformação comunitária, missionária. A gente tem o stand, né, do Mevan Global, onde a gente também recebe os irmãos que recebem, que caminham na fundamentação apostólica e que recebem a nutrição dessa casa e que estão lá também, né, para dar um abraço, pessoas que a gente às vezes passa um bom tempo sem vê-las e elas vêm para essa oportunidade, a gente revê amigos. Mas o mais legal disso tudo é que o pastor Emerson falou que é a convenção dos filhos, né? E não são os filhos do Mevan, são os filhos de Deus. Então, isso é muito importante se frisar, né? Então, não é uma convenção que é feita exclusiva para uma instituição religiosa ou denominacionalista, né? Nós não estamos fechando um cerco somente para essas pessoas, são os filhos de Deus. Então, não existe um ambiente mais plural, coletivo, inclusivo do que a Convenção Internacional, porque ela abraça, né, os filhos de Deus, né? Todo aquele que tem essa identidade de filho, que reconhece que é co-herdeiro com Cristo, das bênçãos celestiais, que entende a paternidade de Deus, né? E que talvez não entende isso na sua integralidade, mas busca essa compreensão. Esse é o ambiente para as pessoas conhecerem um pouco mais
mais desse Deus Pai que Jesus tanto nos apresentou, né? Quem vê a mim vê o Pai. Inclusive, né, Jackson, se for pontuar isso, nós temos menos igrejas Mevan Exato, exato. do que aqueles que caminham juntos. Exato. Hoje, se nós formos fazer um levantamento, nós temos igrejas, comunidades de fé com placas Mevan, né? Numa quantidade de 108 a 110, e nós temos mais de 600 comunidades de fé com outras nomenclaturas que caminham conosco como filhos. Então, não diz respeito somente a essas 700 pessoas. Olha como que é interessante, né? A gente talvez tenha 700 comunidades de fé que representem, né, o Mevan em relação à visão que ele caminha, a missão e os valores, e temos mais de 70 mil pessoas que passam todos os dias da convenção. Imagine o que é a multiplicação disso, né? Então é maravilhoso o que acontece, né? A gente não está confinado à quantidade de placas, né? Mas a gente respeita a movimentação de cada uma das comunidades de fé e o coração de cada um desses filhos que passam por ali. Legal também, pastor, é que eu posso dizer que eu tive o privilégio de chegar, né, aqui. Então, 15 anos que eu cheguei aqui, nesses 15 anos de vir e usufruir dessa movimentação, né? O sentimento desse acolhimento, ele é muito prazeroso, né? Porque as pessoas, quando elas entram e vê todo esse abraço, né? E às vezes é aquele abraço de um cara que está lá servindo, né? Veio receber, está lá recebendo alguém, né? Aquilo ali marca tanto que eu acho que muitas vezes não é somente a palavra emanada a partir da plataforma, né? Mas aquele abraço, porque talvez a palavra, ela não vai conseguir lembrar nas riquezas dos detalhes, mas aquele abraço que ela recebeu, faz toda a diferença. Então, acho que isso também é o que marca, né? Esse coração de receber os filhos, né? Eu acho que isso que o pastor Lapa falou, sobre nós termos começado de uma maneira muito orgânica, embora a gente tenha toda essa estrutura hoje tecnológica, midiática, né, de transmissão, as estruturas, né, dos estandes, né? Hoje tudo ficou muito mais profissional, né? A gente não abandonou o coração orgânico, que é o coração do organismo, do corpo vivo, do corpo de Cristo em movimento, né, acontecendo. Então é perfeito, né? Então a gente não deixou esses vínculos se perderem. E aí eu gostaria de fazer 2 observações em relação ao que o pastor Emerson está falando, que o primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia, né, quando ele transforma água em vinho, acontece de uma forma sobrenatural, né, poderosa. A gente lê isso no Evangelho de João e em riqueza de detalhes, mas o que acontece ali é que quando o mestre Sala, ele prova o vinho, ele prova o buquê, o aroma, né, do vinho, não sabia de onde tinha vindo, se bem que sabiam quem? Os serventes. Sim. Então, muitas vezes, quem está nos bastidores recebe tanto quanto quem está na plataforma. E quem chega recebe muito mais de quem está servindo do que quem está ministrando. Então, uma das coisas que a gente percebe muito é que as pessoas que chegam até nós e que voltam para suas bases, elas voltam com testemunhos do que elas vivenciaram, não só nas ministrações oficiais, mas do que elas receberam das pessoas que estão servindo. Então isso é maravilhoso, né? E aí a gente lembra, né, o segundo caso de Salomão e a rainha de Sabá. Quando a rainha de Sabá chega e ela observa, né, que existem pequenos Salomões, né? Que são aqueles que servem à mesa, porque existe uma cultura de reino que é parte da sabedoria de Salomão em relação a todas as pessoas que estavam ali envolvidas, né, naquele grande banquete. E aí ela diz uma coisa muito interessante, né, que é um dos versículos ali, que ela diz o seguinte: agora eu sei bem, porque Deus te escolheu e te deu sabedoria, porque Deus ama Israel, e tu procedes com justiça e com retidão. Então não é sobre nós, é sobre como nós tratamos com responsabilidade aquilo que Deus ama.
Então, sempre houve em nós um desejo de fazer com excelência, de fazer o melhor, mesmo lá no início, com poucos recursos, com poucas, né, oportunidades, mas sempre fazendo o melhor. Né? Isso é importante deixar registrado. Servir é maravilhoso. Agora, num tempo onde a comunicação transcende aquilo que nós víamos lá nos idos, hoje tu tens muito mais ferramentas, né? E então, Emerson, assim, quais são as estratégias hoje, né, adotadas para fazer chegar o convite, para fazer chegar até os nossos irmãos, né, em todos os lugares desse mundo? O que tens pensado? Na verdade, hoje a gente fala de 70 mil pessoas que passam por ali, né? Só que a gente esquece O que acompanha. o que estão acompanhando Online, né? online, que é muita gente também, né? Então hoje a convenção já se tornou o evento anual de muitas agendas de muita gente. Sim. Né? Então hoje a gente até não tem mais essa, eu vou falar assim, uma preocupação, né, de fazer tanta divulgação. Né? Hoje todo mundo já está marcando as suas agendas, que no mês tal, fico esperando saber qual mês que vai ser, né? Que hoje a gente está se dedicando a uma outra agenda, que é do município, né? Justamente. Eu até gostaria que tu esclarecesse isso. Isso, porque a gente muda de mês, né? Porque o aniversário sempre era em fevereiro, né? Foi para março. E aí, depois, agora, por nós estar fazendo em um espaço público, então nós temos que sujeitar a agenda do município, né? Então, às vezes cai em abril, né? Conforme tem evento lá, que é o Vovotion. Isso. Ou os navios também, que agora esse ano tem, né? Sim. Também, aí nós tivemos que parar a convenção lá em maio, né? Mas, e o povo fica esperando já a nossa data, né? Porque todo mundo já coloca na sua agenda. Então, isso também já criou um corpo, né? A próprio trabalho que é feito diretamente com cada igreja afiliada também, né? E as nossas redes sociais, né? Cada um coopera conforme aquilo que entende que é necessário, né, para esse tempo. Então, eu acredito que isso são o nosso maior meio de comunicação. Nós fizemos assim, não cobramos entrada, né? Isso é um diferencial também, né? Nunca tem a pretensão de cobrar, né? Nunca teve, na verdade, né? A pretensão de cobrar, então não é diferente esse ano e nos demais anos também que passaram. Então, acredito que isso é a nossa maior arma que a gente tem hoje, né? É aquilo que a gente constrói, é aquilo que as pessoas vêm já caminhando ao nosso lado, né? A estratégia nós comunicamos realmente, tentamos comunicar ao máximo a visão, os desejos dos corações, cada um coopera nas suas próprias redes sociais também, né? Mas o lindo é que não é necessário fazer nada, quebrar princípio, não é necessário quebrar nada daquilo que a gente já estabeleceu, né? Como valores que essa casa carrega para fazer algo lá, né? Mevan, eu acho isso muito lindo e não digo que é agora exaltando uma movimentação, mas sim aquilo que é uma missão que Deus deu, né? Então, quando se trata disso sobre a casa, Mevan é algo admirável, né? Não é necessário vender algo para ter um retorno, mas sim é bom abrir as portas, os braços, né, do Evangelho. E aí eu creio que não somente a nossa nação, mas sim as nações têm achado resposta aqui. E agora eu lembrei de uma das frases que foi usada quando foi levada a convenção para lá no Fator Éfeso, né? Que Itajaí é um lugar de conexão com todo o planeta. Com todo o planeta, né? É verdade. Então isso realmente está se cumprindo hoje, né? Então isso realmente é um privilégio para nós fazer parte disso, né? Eu lembro que na convenção de 2011, né, o Arthur tinha 1 ano e nós escolhemos 5 crianças, 5 meninos aqui da igreja, e nós levamos para o estúdio e nós colocamos a Bíblia representando o mestre, um chofar para o profeta, né? Colocamos elementos, um globo, né, para o apóstolo, enfim, fizemos e deixamos as crianças brincarem. E a abertura da convenção eram aqueles 5 bebês com aqueles elementos que representavam os 5 ministérios, né? Talvez Deus estivesse começando algo ali, porque até o presente momento nós tínhamos a convenção dos filhos ministeriais,
Mas depois nós começamos a Convenção Internacional dos Filhos Ministeriais. E aí acontece uma coisa muito curiosa, porque em uma das nossas primeiras veiculações, se não a primeira veiculação, a partir aqui ainda na sede, né, do evento da convenção, existia uma trend que é no YouTube, que era os 20 canais mais vistos, né? E eu lembro que a gente foi assistir depois qual eram os comentários que haviam sido tecidos na internet em relação ao que tinha acontecido. Nós, né, de uma forma muito orgânica, como bem disse o pastor Lapa, e aqui mesmo na casa acontecendo, fizemos uma veiculação e ele falou vários nomes, dentre eles um festival de música aqui da América Latina que era muito assistido, muito veiculado para o mundo inteiro, para o planeta inteiro, e nós estávamos ali entre os 5 principais, e ele colocou aqui, eu não sei bem o que é isso, mas Convenção Internacional dos Filhos Ministeriais, MEVAN, o que é isso? É uma sigla? Se alguém sabe do que se trata, coloca aí nos comentários, porque eu nem sei o que é isso, porque nós fizemos uma veiculação pela primeira vez de uma convenção que estava acontecendo aqui e teve uma irradiação, uma emanação internacional. Nós recebemos muitos depoimentos, testemunhos de pessoas fora do Brasil que estavam recebendo do que estava sendo derramado aqui. Então, ali começa, né, uma nova fase, né? Claro que o MEVAN, já desde a sua gênese, né, tem sempre o anseio de tocar as nações, né? Sempre com várias plataformas, né? Na África, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, no próprio Brasil, né? Então, a gente sempre foi um ministério que teve, na nossa origem, na nossa vocação, missões evangelísticas. Sempre foi a grande comissão de Cristo e o propagar do evangelho a partir do ID. Então, nós sabíamos que as fronteiras elas seriam derrubadas, mas a internet, o advento da internet, nos ajuda a exponenciar isso, né? A escalonar isso de uma forma muito maior, fazendo com que essa unção que a gente recebe aqui, que a gente experimenta, possa ser experimentada na sala da casa de quem está assistindo. Mas eu vou dizer uma coisa para você, tá? Melhor é quem está aqui, porque não tem nada igual a essa questão presencial, né, do contato. Não que Deus vá se limitar, obviamente, né, a uma fibra ótica, a uma câmera, a uma banda de internet. Deus não se limita a isso, né? Ele é onipresente. Mas, obviamente, quem está aqui sente uma química, um ambiente que é inexplicável, né? Só quem vem e quem recebe pode perceber, né? Isso não é nenhum papo retórico. A gente realmente sabe o que Deus derrama sobre as nossas vidas esses dias. É palpável, né? É palpável. Então, realmente não tem como, né, transmitir o que acontece. Nem mensurar. Que se acompanha. Lógico, o Senhor alcança, que a gente sabe que sim, mas é diferente, né? É como assistir o culto pela internet e o culto inicial, né? Existem elementos ali, né? Aqui nós estamos diante de uma câmera, né? Ali não é só toda a visão periférica, é tudo que está acontecendo no entorno, né? São todas as pedras. Os teus sentidos, né, espirituais, eles estão num nível de percepção maior, né, para receber o que Deus está derramando, né? Então, isso é importante do ponto de vista profético. Então, com relação à organização, é como já virou, essa divulgação já é praticamente automática, né? Realmente, automática. Enquanto ele falava, eu lembrava, né? O pessoal que liga, manda um zap, pastor, já saiu a data já saiu a data da próxima convenção. Suspende. E realmente eles separam aquele tempo para estarem aqui e são os pontas de lança que já estão divulgando também. Exatamente. Já virou agenda, na verdade, né? E tem uma situação também que o apóstolo Luiz Hermínio, hoje, ele construiu uma relação com muitas comunidades de fé que são relevantes no cenário do avivamento mundial, né? Então, hoje ele tem acessos, hoje ele está em mesas, onde ele também propaga, né? Ele é um grande evangelizador, né, dos povos e um grande propagador do que acontece aqui. E a gente entende que Itajaí realmente tem uma marca, né, que
é uma marca que vai se tornar um marco, né? Então ele defende isso com muita veemência, né? Tanto que todos os nossos planos eles sempre incluem Itajaí, nunca deixam Itajaí de fora, porque a gente entende que essa terra tem algo especial da parte de Deus. Deus derramou o seu favor, né? E tivemos inúmeras oportunidades de irmos embora daqui, de abrirmos polos em outras localidades, né? Existem muitas comunidades de fé que são muito produtivas, muito frutíferas, né? Muito enriquecedoras, com homens de Deus na direção, e nós não estamos aqui fazendo nenhum tipo de medição, né? Sobre grau de importância, mas Deus nos chamou para cá, né? E quando ele fala isso nas mesas onde ele está, nos eventos que ele participa, as pessoas já anotam, né? E eu quero estar lá. Quero estar lá com você, eu vou para participar, não precisa nem me chamar para pregar, eu quero estar nesse ambiente, eu quero receber isso. Então a gente recebe pessoas de várias áreas, não são nem às vezes do cenário gospel, né? Do cenário cristão, né? Do cenário da esfera da fé, né? Por se dizer, dentro da eclésia, né? Mas pessoas de fora, empresários, empreendedores, influenciadores, jogadores de futebol, pessoas atletas de esporte, todos eles vêm para cá para conhecer o que está acontecendo ali, né? Então, a gente tem essa movimentação, né, que acontece e que muitas vezes as pessoas não veem porque não está diante das câmeras. Jackson, no contexto espiritual, qual é a tua expectativa para esse evento? Bom, eu carrego uma frase comigo que Deus, ele não muda, mas ele se move, né? Então, a convenção, para mim, ela é uma determinante profética para uma nova temporada. Eu vejo que a Festa das Primícias, ela é algo que se propaga internamente. É uma palavra diretiva para a nossa casa, né? A Casa Apostólica e Profética Mevan Sede, enquanto plataforma base ou como vitrine, né? Para tudo que acontece nas nações. Então a gente aqui recebe direcionamentos para nós, como equipe, para nós como ministros da casa. Agora a convenção não. A convenção, Deus libera uma palavra que é alusiva à movimentação para as nações. Aquilo que Deus vai fazer na nova temporada. E de que maneira nós podemos colaborar ou co-criar com Deus, né, sobre aquilo que Ele pretende fazer nessa nova temporada. É como se Deus ele abrisse para nós a agenda do céu. É como se Ele escolhesse as folhas do calendário dele e colocasse, pusesse diante de nós e dissesse, para a próxima temporada é isso que eu estou planejando, é isso que eu estou desenvolvendo e eu conto com vocês para participarem ativamente comigo desse grande movimento. Então, é como se Deus descortinasse, né, de uma forma apostólica e profética, que são os fundamentos da igreja, embora todos os 5 ministérios passem pela plataforma e tenham o seu nível de expressão e de registro, né, cada um dentro do seu ministério, de forma sincronizada, né, sinérgica, né, mas eu vejo que Deus ele libera uma palavra para uma nova temporada, para um novo tempo, para um novo ciclo. É isso que Ele tem derramado no nosso coração. E a gente vê, a cada ano, Deus vem com uma palavra que marca a convenção e que acaba determinando a movimentação. Então, é muito interessante. A gente faz um planejamento, né, nos últimos meses do ano anterior para um novo tempo, né? Para uma nova temporada. E chega na convenção, justamente o tempo em que nós abrimos o que a gente planejou para rever se aquilo está em conformidade com o que Deus está comunicando para nós. Então, é muito importante e onde a gente resgata muitas coisas que foram perdidas, que foram esquecidas, né? Onde a gente consegue alinhar as velas para o novo vento do Senhor que está soprando e Ele vai nos guiando e vai nos direcionando para o lugar onde Ele quer. Então eu vejo muito isso, assim, esse movimento do céu para a terra. Show, hein? Oh. Emerson, falou algo, né, em torno de 75, 76 mil pessoas que passaram aqui
na última convenção. Certamente a tendência é aumentar esse número, né? E com esses números que a gente já tem, qual é o bem disso para a economia municipal, assim? O que move esse evento? Porque eu já começo a receber também, né, contatos, apesar de o pessoal já deixar, né, sempre a divulgação, espaço, tal hotel, isso e aquilo, o pessoal já começa com aquela preocupação assim, ó, não tem mais vaga, não consigo mais alocar um espaço, me indica um irmão, me indica alguém, né, para que eu possa ficar. Então eu vejo que o Turi, essa questão de alojamentos aqui é bem movido já com esse evento, mas certamente tem outras coisas, né? Certo. É que a convenção hoje, ela se tornou relevante para a cidade, né? Olhando desse lado agora de economia mesmo, né? Além de decretos espirituais que são liberados, né? Mas agora a parte econômica se tornou relevante. Assim, dá para nós também compartilhar aqui que além de nós fazer tudo a forma gratuita, esse ano, por mudança de leis e tudo mais, né? O Mevan foi também cobrado para usar o espaço lá. E o valor, ele é alto, né? Sim. E mesmo assim, a gente mesmo assim optou por não cobrar, né? Então, só que por nós temos declarações dos hotéis, o time de food trucks, os próprios restaurantes ao redor, os restaurantes das cidades, agência de turismo, hotéis das cidades ao derredor, né? Todos eles dando declarações dizendo que o nosso evento é relevante não somente para a cidade de Itajaí, mas para o estado de Santa Catarina. Então, hoje nós recebemos, graças a Deus, um bom, olhando da parte da prefeitura para o Mevan, de outro olhar para que o evento não deixe de acontecer aqui, né? Porque hoje a gente movimenta muita coisa, né? Então, além das pessoas, isso é muito legal compartilhar, que tem pessoas hoje da área de culinária que já serviram nós um dia, ele mesmo já vem atrás dizendo assim, quando que vão de novo? Porque eu nunca trabalhei em um lugar. Então, para sentir o que eu senti lá. Então, eles nos param para fazer uma oração por eles, para entregar a vida para Jesus. A questão do ambiente, que é outra questão do ambiente. Pastor, isso é até para nós também, né? Em momentos que a gente está lá correndo, né, para fazer tudo acontecer, a gente está ali conversando. Para um pouquinho. Por quê? Porque foi liberado algo que tu fala assim, nossa, parece que você, mesmo no meio do trabalho, foi assim, uau, aconteceu isso, né? Então, isso é muito bom e eu creio que abrange a todos, né? Então, hoje, nós temos convicção de que a convenção é algo totalmente relevante para a cidade. Então, a cidade já espera pela convenção. altar, então chega, É um altar e, pastor, hoje a gente não precisa ir atrás deles para dizer assim, dá para vir fazer uma proposta diferente para aqueles que estão vindo. Começa janeiro, não, vamos antecipar, novembro já, eles já começam a vir atrás para pedir, porque vamos fazer uma parceria de novo. Por quê? Porque já viram, né, que hoje o Mevan realmente se tornou não somente o Mevan, mas o evento em si, né, que nós estamos falando aqui, a convenção se tornou realmente um evento relevante, né, para a economia da cidade. Então, estamos felizes por isso, né? Sim. Felizes porque realmente nós vemos que estamos dando uma resposta positiva àquilo que Deus confiou, né, a nós. E eu acredito, pastor Lapa, que avivamento é isso, né? Eu não sei se você que está nos assistindo já teve possibilidade de assistir aqueles vídeos antigos que falavam sobre avivamentos em alguns lugares, como a Ilha Fiji e tudo mais. Você começa a perceber que, embora exista um movimento espiritual acontecendo, de fato, isso reverbera diretamente em todas as áreas e esferas sociais e camadas sociais, né? Então você vê uma transformação acontecendo na educação, na saúde, na economia,
Então, quando a gente faz um movimento do céu dessa envergadura espiritual, não se trata só de um ato místico, mas de fato e de verdade de algo prático que movimenta a rotina da cidade. Então você tem ocupação total de hotéis, da malha de hotéis, você tem os restaurantes todos ocupados, difíceis inclusive de você achar um lugar, porque você chega no lugar, tem crente. É no shopping, ali na Beira-Rio, né? Então nós temos a economia, porque o comércio também está aberto, então as pessoas visitam as lojas, né? Fazem compras, querem levar souvenirs, vão ao mercado público, conhecem os pontos turísticos da cidade, então movimento turismo, economia, comércio, enfim, todas as áreas acabam sendo afetadas. E mais do que isso, né? O pastor Emerson falou sobre a importância disso agora para Santa Catarina. Quando já não tem mais lugar aqui em Itajaí para comportar, o pessoal começa a encontrar Airbnb, né? Quando já não tem mais hotel, aí vai para o Airbnb. Quando não tem mais ali também, vai para onde? Vai para Balneário Camboriú, Itapema, Brusque. Ano passado a gente teve pessoas que ficaram em Brusque, a 35 quilômetros daqui. Navegantes, Penha, Pissarras, né? Barra Velha, toda a região circunvizinhas aqui da região de praias, ou que a gente chama de Costa Esmeralda, acaba sendo ocupado, porque as pessoas acabam pegando ali 30, 40 minutos de trânsito para chegar, mas que vale a pena, porque eles estão em contato com as belezas naturais daqui, e aí eu não quero, né, como diz, aí eu vou usar um termo muito peixerês, né, que eu não quero puxar a brasa para minha sardinha, Muito lindo. mas é muito lindo, né? A gente sabe que a coloração das nossas águas, a balneabilidade, as belezas naturais, né? O contato com a natureza, é um ambiente maravilhoso que enche os olhos, né? Ou seja, hoje já sai daquela esfera local, cidade, Exato. já passa A ser regional. relevância regional. Verdade. E que bom, né? Ótimo. Também organicamente, né? Tudo é orgânico. Isso faz, pastor Lapa, a gente que, para quem não sabe, o pastor Lapa citou, né, CEO da plataforma GPC de empreendedorismo missional, a quantidade de empresários que participam, né, de empreendedores que participam do evento, não só nas frentes, como por exemplo, como o pastor Emerson mesmo disse, né, nas questões, por exemplo, dos food trucks, dos stands, né, que estão ali, os empreendedores que também investem na própria convenção, mas eu digo, muitas pessoas vêm para cá e começam a observar aqui um ambiente propício a trazer novos negócios, a incrementar a economia, trazendo suas empresas, né, instalando suas empresas, mudando-se para cá, né, para também desenvolver o seu trabalho aqui. Então a gente acaba tendo muitas pessoas que vêm para a convenção, conhecem a cidade e dizem, não, eu quero vir morar aqui, quero congregar no Ministério Mivan e eu quero contribuir também para o desenvolvimento dessa região. Eu lembro, o Jackson falou agora, eu lembrei de uma visita que eu fiz lá no iHope, e lá é um ambiente também muito, muito espiritual, né? A sala de oração, né? E eu vi lá muitos empresários que literalmente trabalhavam dentro Levam um laptop, tem as mesas, né, as bancadas. E eu fiquei assim, E aí depois então eu recebi a informação que isso lá é comum, eles vão para lá porque lá eles recebem a inspiração, a orientação, né, do ambiente. Na Bethel também, lá em Redding, na Califórnia. E aí, assim, é a terceira, nesse nosso bate-papo, é a terceira vez que eu falo nessa questão do ambiente que é gerado, né? Realmente é um ambiente de conexões, né? Muitas. Conexões em todas as frentes possíveis, né? Para a expansão do reino. Talvez, até falando um pouco sobre essa questão da quantidade de pessoas, um pouco mais de 70 mil pessoas, né? Porque a gente contabiliza de uma forma também por observação. Mas nós estamos pensando nesse ano em colocarmos totens com um QR Code e as pessoas que entrarem, acessarem ali e deixarem registrado para que a gente de fato tenha ciência da quantidade de pessoas que deram check-in pela primeira vez no evento. Porque talvez passe disso. Sim. Né? Eu lembro que no ano passado nós tivemos o stand do GPC e a gente colocou lá um robozinho para conversar com as pessoas, né, com o IA,
E todo mundo que tinha interesse em abrir um polo do GPC fazia o check-in ali. E nós tivemos uma quantidade de leads exorbitante. E então é só para a gente pensar também que tem gente que passa e tem gente que fica, mas talvez vá muito mais além do que a gente tem contabilizado. Verdade. Agora eu queria saber assim, quando é que vai acontecer? Vai acontecer A convenção. a Os convenção. dias. Então vamos lá. Dia 14. É que tem tanta coisa para acontecer, né, pessoal? Tem reuniões. Exatamente, tem equipamentos, né? Tem reuniões de oração, tem reuniões de organização, tem uma série de providências anteriores. Vai falar agora aqui. Na minha agenda, exatamente. Você está falando do quê? Eu já tô olhando lá, já tô olhando lá. Do dia 14 a 18 de maio, né? Serão nossos dias de grande festa, né? 14 a 18 de maio. De maio. Dia 16 é meu aniversário aí. Nós vamos celebrar o seu aniversário na convenção. Olha que coisa maravilhosa. Dia 18 de maio. Olha aí, gente. Que coisa mais linda. Então vai ser lindo demais. A convenção, nesse período, e começamos agora na quarta noite, não mais na quinta noite, é quarta noite, até o domingo à noite, né? Antes nós íamos sempre até a segunda noite, né? Agora a gente vai ter até o domingo à noite. Transmissão? Com uma ressalva, a gente vai ter reuniões no sábado à tarde e no domingo à tarde. Exatamente. Então, no final de semana, vamos ter plenárias abertas manhã, tarde e noite, e no domingo também, manhã, tarde e noite, tanto no sábado quanto no Exatamente. Tudo será transmitido? Tudo. Todas as plenárias serão transmitidas. Além de nós termos toda a equipe de mídia que vai fazer cobertura dos bastidores, que vai entrevistar os palestrantes, os ministros, que vai falar também um pouco sobre cada stand, que vai mostrar sobre cada área que está em funcionamento. Então, as pessoas vão ter muitas novidades que vão acontecer durante porque é muito dinâmico, né? Muito. E a gente quer passar esse dinamismo para quem está em casa. Muito. Então, às vezes, as pessoas que estão em casa acham que é uma coisa estática. Tem um momento da pregação, sobe alguém, ministra, libera e acabou. Não. Aquilo, gente, é uma coisa que quase que interminável. Imagina, a gente já começa no antes, né? Tem todo um processo no durante até chegar no domingo à noite. E ainda tem o depois, porque tem gente que fica, né? Verdade. Então, assim, a gente trabalha aí por 2 semanas, assim, full time. Então, é muita demanda, né? E que exige da gente muita concentração, muita transpiração, né? Mas é maravilhoso. É maravilhoso. Esse ano que eu tô tendo a experiência de ter alguém dormindo ao meu lado em vésperas de convenção. Até Isso, exatamente. E que os outros anos eu não tinha. Dormia só. E aí, esses dias a Mariana de manhã perguntou pra mim assim: o que é que tu fica te mexendo tanto à noite? Tu levanta, senta e aí deita de novo? Por quê? Porque à noite, às vezes vem uma coisa criativa à noite. Eu sou muito assim. Então eu levanto, anoto e de novo. Eu pensei que ele estava sonâmbulo negociando alguma coisa. Mas uma coisa importante para ser dita, que no ano passado o pastor Emerson teve dengue. Verdade, também. E ele ficou durante toda a convenção trabalhando com dengoso, mas com febre. Só que voltando a essa questão do ambiente, pastor Lapa, que o senhor está batendo nessa tecla, eu acho importante. Só que o ambiente, ele é tão favorável no quesito do espírito, ele é tão leve, porque você está envolvido em oração, adoração, proclamação da palavra, que mesmo que o teu físico ele esteja debilitado, mesmo que o teu fisiológico não esteja bem, saudável, o ganho que você tem na dimensão do espírito, ela é incomparável. É verdade. Ela é incomparável. É verdade. Então isso te leva a... Poxa, eu nem percebi isso, eu fui perceber quando passou. Né? Exatamente. Então isso é a gente crê, né? E agora cabe um convite, né, pastor, aqui, diretamente para quem está assistindo, que ainda dá tempo, eu creio, de vir, né? Se está com a gente. Vai ser dia 14 a 18, algo que temos certeza que vai mudar a vida de qualquer um que passa por aquele lugar, né? Nós somos totalmente constrangidos por Deus nos dias que vivemos lá. Passa-se dia 18, dia 19 na desmontagem, dia 20 é da saudade. É verdade. Né?
vamos começar de novo? Né? O coração já Porque começa a bater, né? Fica gostoso demais. E realmente ali, nós estamos ali e já começa a vir o desenho da próxima, né? Porque a gente já começa a projetar diferente. Esse ano já estamos com projetos totalmente diferentes do ano passado, né? E o intuito é que todos venham experimentar disso que estamos vivendo aqui. E é um privilégio de Deus para nós, né? Poder estar vivendo isso aqui de perto, né? Falando só sobre essa questão que o pastor Emerson está fazendo o convite, né, pastor Lapa? Às vezes você não consegue passagens aéreas aqui para navegantes, mas nós estamos a 1h30, 2 horas do aeroporto de Curitiba e a 1 hora praticamente de Floripa. E de Joinville, E de Joinville. Então, você tem outras opções aqui que você pode vasculhar nas companhias aéreas, que pode aí baratear muito o custo da sua passagem para que você esteja conosco nesses dias. Ainda dá tempo. Então, a minha próxima, não é pergunta, né? Mas o nosso tempo já findou. Meu Deus, passou muito rápido. Que papo gostoso. Vamos ter que voltar para talvez um Pós-podcast. ou durante também a convenção. Verdade. Durante a convenção, a gente vai ter muita coisa boa para falar. Papo também. Eu gostaria, então, que você deixasse as suas considerações para os nossos internautas. Amém, amém. Pessoal, esse convite, né, é um convite que precisa queimar no seu coração. Então, a gente sempre fala que na velha aliança, o Espírito Santo, ele repousava sobre as pessoas. E a partir da nova aliança em Cristo Jesus, ele reside, ele habita dentro das pessoas. Então, o mesmo Espírito que está aqui conosco hoje é o mesmo Espírito que está com você aí e que ele testifique desse convite no seu coração e o seu coração ele seja inflamado, ele seja queimado, né, de chamas de paixão por Jesus, porque é isso que nós precisamos, de pessoas apaixonadas por Jesus para gerar esse ambiente em que a presença dele tenha um lugar agradável para se manifestar, né? Eu gosto muito da tradução da palavra manifestar, que ela é mão e festa, né? É como se a mão de Deus descesse para dançar conosco. Então, é um ambiente de festejar, de celebrar. E a convenção, ela realmente é um marco que vai registrar coisas incríveis na sua vida. Então, não fique de fora, venha para cá com a gente. Tenho certeza que vai ser realmente um momento muito especial na sua caminhada com Deus e que vai, de forma sobrenatural, marcar a sua jornada com Ele. Amém? Pastor Emerson. Então, agora o pastor Jackson estava falando, lembra-se de Natanael, né? Quando ficávamos todos perguntando, o que está acontecendo aí? Né? Aí ele dizia, vem ver. Vem ver o que está acontecendo. Então, isso é muito prazeroso, né? Quando nós estamos no ambiente. Não estamos agora sendo inflexíveis aos irmãos que têm que assistir online por alguma maneira, né? Alguma forma tem que assistir e não conseguiu estar, mas você que pode, né? Eu creio que isso era o que os discípulos tinham, né? Que todos tinham quando tinham que peregrinar, né? Até onde o Senhor está movimentando algo diferente, né? Então, acho que nós sempre vamos ter que peregrinar para perseguir o que Deus está fazendo, né? Eu acho que esse reino medido por esforço cabe também agora, né? Se dedicar e se esforçar para estar em encontros tão proféticos, tão pontuais para esse tempo. Então, que você possa ter a oportunidade de estar aqui com a gente, se esforce para isso, venha estar nesse ambiente, venha dar um abraço em nós, né? Que isso é gostoso demais também. E que se passar, ver a gente correndo por lá, para nós, para dar aquele abraço. Deus que fica. Porque isso é gostoso demais, mas nós cremos que do dia 14 a 18 de maio você vai ver uma experiência maravilhosa na sua vida. Estamos com expectativa por esses dias. Amém. Pensa. 10 demais. Esse é o 23º encontro, então. 23º encontro. Então, veja só, são uns 23 anos fazendo isso, né? E é muita história para pouco tempo. Então, realmente, a gente vai ter que voltar. Gostaria que você anotasse o seguinte endereço: convenção, sem cedilha e sem acento, mevan.com.br. Nesse endereço, você terá todas as informações necessárias para se mover aqui entre nós. E é importante lembrar que você que é empresário, você que é empreendedor e que deseja investir
nessa grande convenção, nesse grande movimento do céu para a terra, saiba que você vai estar lançando sementes em terra fértil, numa terra abundante, e eu tenho certeza que isso vai reverberar de forma sobrenatural em bênção sobre a sua vida. Nós temos muitos custos, como mesmo o pastor Emerson falou, esse ano nós fomos pegos de surpresa com muitos custos que nos anos anteriores nós não contabilizávamos, e hoje nós realmente estamos precisando da sua ajuda. Como nós já deixamos muito claro, nós não cobramos entrada, a entrada é fria, é franca, é para quem quiser mais de Deus, e você pode ser um grande investidor nesse grande movimento do Senhor nesses dias de 14 a 18 de maio. Você também poderá lançar sementes nos nossos estandes que vão estar lá, e você vai poder conhecer tudo que desenvolvemos em torno da Casa Mevan, das nossas frentes sociais, da nossa livraria Vinde, da nossa movimentação em torno do Mevan Global. Então lá vai estar todas as frentes à disposição de você, para que você realmente conheça aquilo que arde em nosso coração. Coisa linda. E desde já deixar o nosso agradecimento a você que nos acompanhou durante todo esse período, e também pedir que você compartilhe com amigos, familiares, com irmãos da fé, para que eles tenham também acesso a esse conteúdo e, querendo Deus, que estejam conosco também. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.